Isso. Compartilhar a tela. Slide. Não, é isso. Bom, gente, boa noite de novo. Nós vamos trabalhar hoje a história da didática e, se der um tempinho mais, a gente vai falar também a disciplina de didática no curso de pedagogia, seu papel na formação docente no Brasil. Então, meu Deus. Bom, a história da didática está ligada ao aparecimento do ensino no decorrer do desenvolvimento da sociedade, da produção e das ciências, como atividade planejada e intencional dedicada à instrução. O que a gente pode ver com isso? A história da didática está ligada a quê? Ao desenvolvimento da sociedade. Antes, como que era feita essa educação dada para as crianças? Geralmente era feita na família, primeiramente na família, depois nós passamos um período de que somente as famílias ricas podiam ter uma preceptora. O que era uma preceptora? Era uma professora que ia em casa, mas só para as famílias que tinham o quê? Grana, dinheiro. E com o desenvolvimento das sociedades se tornando cada vez mais complexas, principalmente a partir do século XVIII, quando surgiu o iluminismo, que a gente vai ver que vão surgir o quê? As escolas, não é isso? Então, a gente vai ver que desde os tempos mais remotos, existem indícios de formas elementares de instrução e aprendizagem. Porque a gente pensa assim, a didática vai surgir lá na frente, mas já existia uma didática que eu vou chamá-la de difusa. O que era uma didática difusa? Era aquela que ensinava intuitivamente e segundo a prática vigente da época. Entendeu? Ela já existia, mas ela já existia por quê? Porque passava-se de pai para filho. As pessoas mais velhas ensinavam, mas não tinha uma metodologia própria, minha gente. Certo? Então, a gente vai observar que ela existia, porque todo mundo ensinava e todo mundo aprendia. Tá dando para entender? Não é isso? Todo mundo ensinava e todo mundo aprendia. Então, as comunidades primitivas tinham uma ação pedagógica, embora aí não esteja presente o didático como forma estruturada de ensino. Não existia didática em si, cada um ensinava da maneira que podia, cada um ensinava da maneira que sabia. Aí o que podemos observar nessa imagem? Olha, o que tem nessa imagem aí? A gente observa como que as pessoas, elas faziam o que aí? Eu vou escolher alguém aqui. Tá difícil de escolher. Espera aí, eu vou aprender. Eu vou escolher alguém, alguma de vocês aí, para dizer o que está vendo nessa imagem. Eu quero voltar. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai ser a bola da vez. Ativação. Oh, meu Deus. Interrompa o vídeo.
Não tem muito. A gente vai tudo bem. Vai permitir que ative seu próprio som. Ah, eu devia ter pedido para ela ativar seu próprio som. Gente! Oi. Gente, eu vou escolher alguém que vai desativar o seu som para explicar, alguém que vai ativar o seu próprio som aí para explicar essa figura que vocês viram aí. Vamos lá. O que diz essa figura, Isabelle? Desativa seu som aí. Ativa seu som, quer dizer. Ativa seu som. Tá me ouvindo? Ativou? Tá me ouvindo? Tô, meu amor. Então, o que eu vi ali é que cada um, por exemplo, um tava caçando, né? O outro tava cozinhando, outro fazendo tecido, cada um aprendendo alguma coisa ali da sua parte, né, na comunidade. Isso. Então, o que acontece? A gente pode perceber o quê? Que eles estavam praticando e ensinando. Você vê que tem uma criança onde uma está costurando, o outro está com um fecho de lenha, o outro está cozinhando. Então, isso tudo acontecia nas comunidades primitivas de uma forma muito natural. Aprendia-se e ensinava-se. Não é isso? Uhum. Obrigada. Pode desativar. Tá bom. Vou voltar para a tela. Espera aí. Ih, agora eu não sei. Espera aí, Fernanda. Tem que voltar para a tela. Não tá. Ah, tá aqui. Bom. Então, tá certinho. Seria realmente isso que a nossa amiga Isabelle falou. Tá travando? Bom, aí temos a antiguidade clássica. Nós saímos da época, né, que era mais primitiva, que as comunidades eram primitivas, e vamos chegar tem alguém com o microfone aberto aí. Vamos chegar na antiguidade clássica, gregos e romanos. Começaremos o estudo sobre a didática registrando que ela sempre existiu na história da humanidade, porque o homem sempre ensinou ou aprendeu. No entanto, a escola, como uma instituição para todos, só foi instituída socialmente como forma de transmitir o legado cultural construído pela humanidade, somente há pouco mais de 200 anos. Encontramos como expoentes do pensamento vigente na antiguidade, nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Vocês já ouviram falar de Sócrates, né? Sócrates, minha gente, ele marcou o nascimento da filosofia clássica, sendo Platão e Aristóteles seus herdeiros mais importantes. Sócrates não deixou nada escrito. Mas por que ele não deixou nada escrito? Porque ele valorizava o debate, o diálogo, né? E o ensinamento oral, a dialética, a conversa. Então, ele não deixa nada escrito. O seu método era designado, era chamado de maiêutica. O que significa maiêutica? Maiêutica é a arte de fazer o parto. E ele fazia uma analogia com o ofício exercido por sua mãe, que era uma parteira. E ele se considerava um parteiro. O que é parteiro? Ele se considerava um parteiro porque era parteiro de ideias. Então,
esse método dele, maiêutica, se dividia em duas partes. Ironia. Por quê? Por que ironia? Porque ele fazia com que um indivíduo, através de várias indagações, interrogações, de conversas, chegasse ao reconhecimento da sua ignorância, de que ele nada sabia. Então, quando a pessoa chegava a descobrir, porque através da ironia ele fazia uma pergunta, em cima dessa pergunta ele não dava nada pronto, não. Ele imediatamente, em cima dessa pergunta, ele já jogava outra pergunta, fazia com que o indivíduo refletisse, ele começasse a pensar. E a partir do momento que ele realmente começasse a reconhecer a sua ignorância, ele, consequentemente, ele chegaria ao princípio da sabedoria. E essa sabedoria, ele estaria se engajando na outra parte do seu método, que se chama maiêutica. O que é maiêutica? É a técnica de trazer luz às ideias. É igual a gente quando a gente não sabe uma coisa e a gente fica martelando e passa por vários processos até chegar àquele insight. Aí sim. Bom, aí é importante, a importância disso ainda é a gente, quem já ouviu falar de Sócrates, sabe que é célebre aquela frase dele que diz: só sei que nada sei. Isso é muito importante, né? Porque a gente aprende todos os dias. Só sei que nada sei. Essa frase é dele. Então, a pessoa se torna humilde, né? Porque nem eu sei tudo, nem vocês sabem tudo. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Quantas coisas e vivências que vocês possuem que eu não conheço nada. Não é verdade? Eu vou aprendendo com vocês. O ser aprende, aprende, aprende até morrer, certo? E, fora isso, nós temos também Platão, que foi um dos seus pupilos, né? E esse Platão, ele foi um discípulo de Sócrates, um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga. O idealismo platônico consistia na distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O que era esse mundo sensível? Platão considerava o mundo sensível aquele mundo inferior e enganoso que vivia através das aparências. Não tem aquele ditado, as aparências enganam? Então, ele dizia que esse mundo que era sensível, ele era inferior, enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo. E o mundo inteligível. O que era o mundo inteligível para ele? Era o mundo superior, o mundo ideal, que acessaria a verdade sobre as coisas. Esse mundo, ele denominou como o mundo das ideias e das formas, que seria o mundo da realidade intelectual, verdadeira, eterna e imutável, né? Então, esse mundo, quando a gente fala assim das coisas que são mais aparentes do nosso mundo prático, daquilo que a gente experimenta, a gente está falando do mundo sensível. Agora, quem que atinge esse mundo inteligível? Aquelas pessoas que refletem, né? Que estão ali, são os filósofos, né? Isso é muito importante. Bom, assim como Platão, a gente também tem Aristóteles. Vocês já devem ter ouvido no ensino médio falar sobre todos eles, né? Mas quem foi Aristóteles? Foi o discípulo de quem? De Platão. Outro importante filósofo para a Grécia Antiga e também para o Ocidente em geral. Mas por quê? Porque em os seus estudos ele vai criticar essa teoria do mundo, ele vai criticar a teoria do mundo das ideias de seu mestre Platão. E ele vai dizer o quê?
que, no seu estudo, ele dizia que tudo se baseava no conhecimento empírico e nas suas classificações. E quando a gente fala conhecimento empírico, o que é o conhecimento empírico? É aquele conhecimento baseado em quê? Na experiência, na observação, na vivência. Então, ele vai contra o quê? O mundo das ideias, né? De Platão. Ele vai defender o mundo sensível. E as suas ideias revolucionaram a filosofia moderna e as ciências modernas que surgiram a partir do século XVI. Bom, aí também temos na Idade Média, né, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que viu o homem a ser desenvolvido aquele que pertencia à classe de homens livres, aptos a receber uma educação voltada para o ideal de moral, da formação de caráter, de hábitos, do domínio das paixões, das justiças e outros mais. Então, vocês podem ver que aí a educação, né, serviria somente à classe que não era para a classe trabalhadora, mas para a classe dos homens livres, né? E ele era totalmente voltada, já que nós estamos na Idade Média, totalmente voltada para os dogmas religiosos, certo? E essa ação pedagógica, como que ela se desenvolvia, gente? Em escolas, nos mosteiros, nas igrejas e nas universidades. Aqui nós temos a figura de Sócrates, no seu último dia, quando ele... eu esqueci de falar, eu acho importante dizer, aqui tá, o quadro está até retratando que Sócrates ele foi condenado pela política da época, né, pelos políticos da época, por corromper a juventude e foi obrigado a tomar veneno. O veneno que ele tomou se chamava cicuta. E esse aqui, ó, é o dia que ele fez o último discurso e estava tomando a cicuta. Aqui é Platão e aqui é Aristóteles. Entretanto, até meados do século XVII, não podemos falar de didática como teoria do ensino, porque o ensino ainda não estava sistematizado. O ensino ainda não tinha uma característica, uma metodologia, a forma de trabalhar, né? Trabalhava-se com os preceptores, trabalhava-se cada um de uma forma, mas não tinha nada regrado. O termo didática só aparece quando os adultos começam a intervir na atividade de aprendizagem das crianças e jovens através da direção deliberada e planejada do ensino, tendo uma intenção propriamente pedagógica na atividade de ensino. A escola se torna o quê? Uma instituição atendendo aos níveis de ensino, que aí você vai ter escola para as crianças, vai ter mais ou menos atendendo, depois que o convênio vai dar os seus princípios, aí a gente vai ver que isso vai atendendo a faixa etária, porque a gente passou por um período muito grande na Idade Média, lembra, das crianças que conviviam junto com os adultos. Ela era um adulto em miniatura. Então, ela convivia e participava de todas as atividades dos adultos. Não havia uma separação. Depois, elas começaram a se trancar nas suas próprias residências, começou-se a ter uma ideia diferente do que seria a infância. Aí começou-se a se preocupar mais com o infante, né, que é a criança. Aí nós vamos chegar em Comênio. Quem foi Comênio? Ele nasceu na República Tcheca em 1592 e morreu em Amsterdã em 1670. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre ensino-aprendizagem e suas leis ocorre no século XVII, através de João Amós Comênio,
um pastor protestante que escreveu a primeira obra clássica sobre didática, que ele designou Didática Magna. Foi o primeiro educador a formular a ideia da difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras do ensino. É aí que eu vou precisar da ajuda das minhas acadêmicas, que eu vou citar agora. Carol, tem como você desligar o seu microfone e ler para mim na página 60, tem assim: a didática de Comênio se assentava nos seguintes princípios. Vamos lá, Carol. Caroline. Leia número 1. Desliga, abre o seu microfone, por favor. Tá aberto, tá me ouvindo? Estou, meu amor. Todo mundo está ouvindo, eu acho. Vamos lá. Pode começar? Pode. A didática de Comênio se assentava nos seguintes princípios. 1. A finalidade da educação é conduzir à felicidade eterna com Deus, pois é uma força poderosa de regeneração da vida humana. Todos os homens merecem a sabedoria, a moralidade e a religião, porque todos, ao realizarem sua própria natureza, realizam os desígnios de Deus. Portanto, a educação é um direito natural de todos. Pode parar. Obrigada. E pode desligar o seu... Ok. Então, olha só, o que a gente vai observar aqui? Que a educação é um direito natural de todos. Vocês estão vendo, por ele ser um pastor protestante, tudo estava relacionado a Deus, né? Que era quem iria prover todas essas coisas para que o homem tivesse direito à educação. Então, nesse sentido, aqui, tudo que o aluno deve saber deve ser ensinado. Então, todos têm direito à educação. Para ele, a primeira coisa importante, porque ele vivia numa época praticamente que só quem estudava era quem tinha condições. Os trabalhadores, os mal afortunados não conseguiriam estudar. Ele já começou aí já pensar nessa possibilidade, certo? Para o princípio número 2, Beatriz, poderia, Beatriz, ativar seu microfone? Tá ouvindo? Estou ouvindo, amiga. 2. Por ser parte da natureza, o homem deve ser educado de acordo com seu desenvolvimento natural, isto é, de acordo com as características de idade, capacidade para o conhecimento. Consequentemente, a tarefa principal da didática é estudar essas características e os métodos de ensino correspondentes, de acordo com a ordem natural das coisas. Olha que coisa importante que ele já estava estabelecendo aí. Nem tudo pode ser ensinado a todos. Nós devemos o quê? Ensinar de acordo com as necessidades e no devido tempo, respeitando as características da criança. Não é isso? E para vocês terem uma ideia, Comênio escreveu isso no século XVII. E isso permanece até quando? Até hoje. Vocês podem observar, primeiro, a educação é um direito natural de todos. Isso está na nossa Constituição de 1988, a nossa Constituição vigente. Está na nossa LDB. Olha que força que tem a palavra de Comênios que foi dado no século XVII. E quantos educadores hoje falam tanto nessa questão, Piaget, Vygotsky, todos falam nessa questão de que a criança tem a sua fase de desenvolvimento. Nem tudo a gente pode ensinar para todos, né? A gente tem que respeitar o momento de cada criança. Quem é professor sabe disso, que uns aprendem mais rápido, os outros aprendem mais lentamente, não é verdade? Então, isso se faz muito importante.
E isso já no século, ele já tinha o pulo do gato. Olha que maravilha! Vamos lá, agora minha acadêmica Tamires. Abre, ativa aí o seu microfone. É você que vai ler o princípio 3. A assimilação dos conhecimentos não se dá instantaneamente, como se o aluno registrasse de forma mecânica na sua mente a informação do professor, como um reflexo num espelho. No ensino, em vez disso, tem um papel decisivo a percepção sensorial das coisas. Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos fenômenos, utilizando e desenvolvendo sistematicamente os órgãos dos sentidos. Obrigada, tá? Olha, gente, olha que coisa importante. Nós somos, no caso, eu também sou, mas vocês são futuras professoras das séries iniciais, né? Do ensino fundamental, da educação infantil, daqui a pouco são todas formadas. E olha que coisa importante. Nessa época, já se falava numa educação mais concreta. Uma educação, por exemplo, a criança aprende muito mais fácil naquilo que ela pode tocar, que ela pode ouvir, que ela pode sentir, que ela pode comer. Olha que coisa importante, a educação sensitiva. Então, os órgãos dos sentidos, ele já achava que nessa época isso já era um reforço enorme para a aprendizagem da criança. Não adianta você passar mecanicamente se ela não tiver em contato com o que é concreto, com o que ela pode ver, com o que ela pode sentir, com o que ela pode cheirar, que ela pode só ouvir. Olha que coisa importante. Isso até hoje. Certo? Vamos agora para o quarto princípio, para a minha amiga Rafaela. Vamos lá, acadêmica Rafaela. Vamos interagir. Tá dando para ouvir? Ótimo. Tranquilo. O método intuitivo consiste, assim, da observação direta pelos órgãos dos sentidos das coisas para o registro das impressões na mente do aluno. Primeiramente as coisas, depois as palavras. O planejamento de ensino deve obedecer o curso da natureza infantil. Por isso, as coisas devem ser ensinadas uma de cada vez. Não se deve ensinar nada que a criança não possa compreender. Portanto, deve-se partir do conhecimento para o desconhecido. Tá vendo? Olha só. Todo o planejamento deve obedecer o curso da natureza infantil. Porque o professor, ele só pode planejar sua atividade a partir do momento que ele conhecer a sua criança, não é isso? E deve ser ensinada cada coisa de uma vez. A gente não pode fazer com que todas as crianças encham a cabeça delas. Não, é uma sequência lógica, ordenada, né? Não se deve ensinar nada que a criança não possa compreender. Por quê? Porque você tem que ensinar aquilo que tem significado para ela, aquilo que ela conhece, tá? Então, ela deve ter o quê? Aplicação prática, aquilo que ela conhece, aplicação prática, aquilo que ela vai ver que tem retorno para ela. Isso é importante demais, porque deve partir do conhecido para o desconhecido. Então, a gente sempre, quando a gente vai dar uma aula, por exemplo, a gente tem que fazer uma conversa para saber o que ele já tem, quais conhecimentos prévios que ele já possui acerca desse assunto que eu estou passando. Para poder, dali, eu partir para o conhecimento novo, que é o conhecimento desconhecido. Isso é importante. Aí a gente faz uma conversa informal, a gente conta uma história, a gente leva uma caixa surpresa. Quantas coisas a gente pode fazer? Mas sempre querendo saber o que ele já conhece sobre aquele assunto. Alguém levantou a mão aí. Espera aí, foi Isabelle.
Ai, meu E Deus. eu? Abre o microfone, então, meia linda. Abri, tá funcionando? Tá. Tô te ouvindo, Isso que amor. você falou, eu lembrei, eu trabalho numa creche, né? Oi, E pode na hora da falar, sua rodinha, experiência é ótima para todo mundo. sempre quando a professora vai falar sobre um assunto novo, alguma coisa, foi instruído, né, a fazer um blocão e Ah, antes de para a criança perguntar, o que você acha de tal coisa? Aí coloca a respostinha da criança, no blocão. depois ensina isso, depois ensina sobre o assunto e ao final, assim, de ter já ensinado durante a semana, dependendo do que for, né? Aí faz novamente um blocão para comparar o que ela sabia e o que ela aprendeu. Bacana. É uma experiência boa, olha, tá vendo? Essa experiência de nós compartilharmos as nossas experiências com os colegas, isso é muito bacana, porque se dá certo na sua, pode dar certo também no trabalho de outra pessoa. Obrigada pela sua contribuição. Não, vou silenciar aqui. Tá bom. Então, minha gente, lemos os 4 princípios, que estão um pouco resumidos aí no próximo slide. Espera aí, deixa eu voltar. Vamos para cá. Comênio valorizava a melhoria da vida social do homem a partir da educação, quando ele tivesse um melhor conhecimento dele próprio e o desenvolvimento de sua capacidade de autocrítica, que teria como consequência uma maior solidez moral. A didática seria tanto o ato de ensinar como tanto o ato de ensinar como a arte de ensinar. E ensinar aquilo que a natureza social indicava com relação à instrução, à moral e à religião. Esses 3 aspectos seriam trabalhados de forma integrada. A gente está vendo que eles davam muito valor, principalmente por ele ser protestante. Aí eu vou até voltar um pouquinho na história, porque às vezes eu gosto de contar um pouquinho que o protestantismo, desculpa, o protestantismo, eles foram muito felizes na questão de alfabetizar os adultos. E não só os adultos e as crianças, eles deram muito valor a isso, porque era a única forma que eles tinham, já que foi um racha da Igreja Católica, né? Criou-se a Contra-Reforma. Foi feita a reforma da Igreja, porque Martinho Lutero, muito chateado como que a Igreja estava durante a Idade Média, né? Vendendo as indulgências, a venda das indulgências, né? Do perdão dos pecados, ele fez um racha com a Igreja. Foi aí que surgiu o protestantismo. Então, o que eles fizeram? Quando eu trabalho alfabetização e letramento, eu sempre conto que alfabetizar passou a ser uma coisa muito importante para eles. Então, a escrita, coisa que a igreja não relegava às classes mais fragilizadas, vamos dizer assim, que não tinha, que era a classe trabalhadora nessa época, eles começaram a trazer essas pessoas através de quê? Da leitura e da escrita. E era uma forma de quê? De agregar a religião. E eles estariam ali instruindo a moral e também a religião, agregando cada vez mais pessoas para a sua religião. Como Comênio, ele também era protestante, e isso também veio a calhar, né? Esses 3 aspectos seriam trabalhados, então, de uma forma integrada. Através da instrução, o homem conseguiria fazer o quê? Enxergar sua vida além das limitações do tempo. Aqui que tem o resumo do método dele, disso tudo que as minhas acadêmicas queridas que ajudaram. Nós vamos ver que o método de Comênio baseava-se nos seguintes princípios. Aí tem um
resumozinho. Aquilo que o aluno deve saber deve ser ensinado. Ensinar tudo a todos. Não é isso? Foi o nosso primeiro princípio, não foi? Depois a gente teve um segundo princípio. E ensinar de acordo com as necessidades e no seu devido tempo. Respeitando a fase de desenvolvimento. Foi o nosso segundo. Está lá no último. Depois, a terceira, a explicação do que se está ensinando deve ocorrer de uma forma mais clara possível. E o último, o que é ensinado deve ter aplicação prática. Você tem que saber para que está ensinando aquilo ali, ele tem que ver significado. Olha que coisa importante. Tem que conhecer o que ele já sabe, né? Para poder ensinar o novo. Bom, aí a gente já viu mais ou menos, mas o que aconteceu? Comênios deu o primeiro pontapé, foi importantíssimo. Mas, na Europa Ocidental Católica, outros pensadores também discutiam a reforma dos procedimentos educacionais. E entre eles, nós vamos encontrar Jean-Jacques Rousseau. Era um filósofo. Nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712, e morreu na França em 1778. A maior contribuição de Rousseau para a educação foi olhar a criança como um ser completo. Eu falo assim, como um ser completo. Por quê? Porque até então, durante toda a Idade Média, a criança não ocupou espaço nenhum. A infância não existia. Por quê? A criança participava das mesmas coisas dos adultos, das mesmas atividades. Se tinha enforcamento, das orgias, participava disso tudo. Ela não era enxergada como se tivesse sentimentos, como se ela tivesse sentimentos, interesses e desejos próprios. O que vai ocorrer para o avanço da psicologia do desenvolvimento, por ter dado atenção às diversas fases do desenvolvimento da criança e por sugerir uma educação diferenciada para cada uma dessas fases. Olha que coisa importante, Jean-Jacques Rousseau já fez um olhar mais completo, vendo que a criança ela tem sentimentos, ela tem cognição, ela pensa também, né? Ela tem toda a parte social a ser desenvolvida e, com isso, vai sugerir que seja feita uma educação diferenciada para cada fase que ela passa. Olha que coisa importante. E isso permanece até hoje, né? Porque nem tudo a gente pode ensinar a todos, a gente tem que respeitar o momento. Esse foi o primeiro. Ele foi um filósofo que pregou que cada fase de vida tem a existência própria e contribui para a compreensão de que o método da natureza vale para todas as coisas. E disse que não deveria se estabelecer um modelo quando se lida com a educação de crianças. A gente não tem um modelo, se a gente for observar hoje, nem tudo serve para todas as crianças. Existem crianças hoje hiperativas, né? Com várias outras síndromes, né? E nós precisamos, de uma forma geral, trabalhar esse diferencial nas nossas salas de aula. Olha como que já se pensava nessa educação diferenciada. Cada fase tem a sua existência própria, né? O método da natureza vale para todas as crianças e disse que não deveria se estabelecer um modelo que se lida com educação de crianças. Agora, eu gostaria de pedir a Ariane que fosse na página 62, Ariane, ative seu microfone. Tem assim, as ideias mais importantes de Rousseau são as seguintes. Leia a primeira para mim. Ariane está aí?
Tô aqui. Obrigada, amiga. Nada, amor. A preparação da criança para a vida futura deve basear-se no estudo das coisas que correspondem às suas necessidades e interesses atuais. Antes de ensinar as ciências, elas precisam ser levadas a despertar o gosto pelo seu estudo. Os verdadeiros professores são a natureza, a experiência e o sentimento. O contato da criança com o mundo que a rodeia é que desperta o interesse e suas potencialidades naturais. Em resumo, são os interesses e necessidades imediatas do aluno que determinam a organização do estudo e seu desenvolvimento. Tá vendo? Aquilo que a gente já falou anteriormente. A criança, ela tem que trabalhar em cima do concreto, em cima daquilo que ela pode ver, que ela pode experienciar. É uma das experiências, as experiências que são importantes para a gente, não é verdade? E planejar, nós temos que planejar de acordo com o cotidiano que elas vivem. Você vai trabalhar, por exemplo, vamos dizer assim, na zona rural. Hoje tem zona rural, a gente tem comunidade, a gente tem a área urbana, mas você vai ter que trabalhar em cima da realidade e apresentar também um novo para que ela possa ter conhecimento. Mas quando você trabalha em cima daquilo que eles podem realmente ter conhecimento de causa, fica muito mais fácil, não é isso? Então, trabalhar em cima do cotidiano, levar a realidade, a experiência para a sala de aula, isso é muito importante. O contato da criança com o mundo que a rodeia, com o mundo externo, com aquilo que ela pode ver, sentir. Por isso que é tão importante as aulas passeios, as visitas, a forma como que eles aprendem muito mais fazendo uma visita. Como vocês também. Daqui a pouco vocês vão falar, poxa, a gente não tem visita técnica. Olha só, é tão importante para o curso da gente, quando a gente pode fazer uma visita técnica, quando a gente pode participar de outros ambientes que não seja a nossa sala de aula. Hoje a gente está tendo uma aula diferente, eu estou entrando dentro da onde? Das suas residências. É diferente. Tá bom? Bom, o segundo, eu vou pedir para a Isabelle, que está bem na minha frente aqui. Isabelle, leia o segundo para mim, minha linda. Tá bom. Obrigada. A educação é um processo natural. Ela se fundamenta no desenvolvimento interno do aluno. As crianças são boas por natureza. Elas têm uma tendência natural para se desenvolverem. Então, o que ele pensava? Que as crianças nascem predispostas, elas já trazem a tendência natural para aquilo. Aquilo já vem de dentro delas, elas aprendem. Cada uma no seu tempo, mas elas aprendem. É um processo natural, é um desenvolvimento interno, mas cada uma vai aprender, elas vão aprender, umas rápido, outras mais lentamente e outras vão caminhar lentamente, gradativamente, se não tiver nenhuma, mas vão aprender. Ele pensava assim. Muito obrigada, tá? Obrigada a todas vocês que participaram, tá? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ver que nós já estamos, vamos passar para Pestalozzi. Apesar de Rousseau, né, ter todas essas ideias, eu vou chamá-las de encantadoras, ele não colocou nada em prática. E nem elaborou uma teoria do ensino. Essa tarefa coube ao pedagogo suíço Pestalozzi. Todo mundo já ouviu falar de Pestalozzi? Creio que sim. Até temos algumas instituições, né? Tem a Pestalozzi. Então, vem um pouquinho por causa dele, né? Então, Henrique Pestalozzi nasceu na Suíça em 1746 e morreu em
e 27. Ele seguiu os rumos pregados por Rousseau, vivenciando-os, pois era professor e teve oportunidade de divulgar suas ideias e teorias baseadas no princípio de que toda criança deveria ter acesso à educação, qualquer que fosse a sua classe social, inclusive se ela fosse portadora de limitações para seu desenvolvimento. Olha que bonito, já se pensava em inclusão nessa época, né? Então, isso foi muito importante. Ele não separou aquela que tinha deficiência, aquela que não podia aprender. Todas tinham direito à educação. Atribuía grande importância ao método intuitivo, levando os alunos a desenvolverem o senso de observação, análise de objetos e fenômenos da natureza e a capacidade da linguagem, por meio do qual se expressa em palavras o resultado das observações. Então, através do método intuitivo, ele achava que os alunos desenvolviam muito mais o seu senso de observar as coisas, os fenômenos da natureza, a capacidade de se expressar, né? E relatar depois, através de palavra, o resultado das suas observações. Sua maior contribuição teórica foi a elaboração de um método que era a base de sua prática pedagógica. Primeiro, ele apresentava o conhecimento de forma mais simples e prática. Em seguida, utilizava a observação através dos sentidos. E, por fim, exercitava o conhecimento de forma gradual para fixá-lo. Então, ele estabeleceu, ele apresentava tudo muito simples e prático e utilizava o quê? Os órgãos do sentido, aquilo que o aluno podia ver, poderia tocar, poderia sentir. E, por fim, ele exercitava isso de forma gradual para fixá-lo, ele fazia a fixação disso com eles. Ele achava que por meio dessa prática, os alunos aprenderiam muito mais. Só que as ideias de Comênio, Rousseau e Pestalozzi influenciaram outros pedagogos e o mais importante foi João Frederico Herbert, né? Que era um pedagogo alemão, que nasceu em 1766 e morreu em 1841, que teve muitos discípulos e que exerceu influência relevante na didática e na prática docente. Porque ele vai ser um inspirador da pedagogia conservadora. O fim da educação é a moralidade, atingida através da instrução educativa. Educar o homem significa o quê? Instruí-lo para querer o bem, de modo que aprenda a comandar a si próprio. A pedagogia conservadora. E o que seria isso? A principal tarefa da instrução é introduzir ideias corretas na mente de quem? Dos alunos. Então, né, se ele vai introduzir ideias corretas na mente dos alunos, o professor vai ser quem? Um arquiteto de mentes. Ele estava atrás até de um método único de ensino, em conformidade com as leis psicológicas do conhecimento. Então, ele estabeleceu 4 passos didáticos que deveriam ser seguidos. E quais seriam esses 4 passos didáticos que deveriam ser seguidos? Primeiro passo importante é a preparação e apresentação da matéria nova de forma clara e completa, que ele vai designá-la
né, de clareza. Então, o profissional, o professor, ele teria que preparar, né, tem uma preparação anterior, apresentar essa matéria nova de modo que seus discentes, que são seus alunos, pudessem entender de forma clara e completa, com bastante o quê? Clareza. Primeira parte do método dele é clareza, simplicidade, de forma simples. Segunda parte, associação entre as ideias antigas e novas. Então, o que a gente pode chamar disso aí? Os alunos teriam o quê? Conhecimentos prévios. Então, o professor tinha que fazer uma associação entre o que ele conhecia e as ideias novas. Aí eu estou me lembrando da minha acadêmica querida Isabelle, quando ela trouxe o blocão. Saber o que os alunos e depois, ao final, ver a mudança, né, do que eles aprenderam, o que eles já sabiam e o que eles aprenderam de novo. Então, seria a terceira, não tem o trezinho, a sistematização do conhecimento, tendo em vista a generalização. Depois que os alunos realmente eles já associassem essas ideias antigas, que eles já conheciam, que eles já tinham, né, ideias prévias, e adquirissem essas ideias novas, eles iriam o quê? Sistematizar o conhecimento e depois difundi-lo, né, propagá-lo. Aí seria a generalização. Aplicação, o uso desses conhecimentos adquiridos através de quê? Dos exercícios, o que ele denominou de método. Posteriormente, os discípulos de Herbert desenvolveram mais a proposta dos passos formais, ordenando-os em 5. Depois, os próprios discípulos deles resolveram acrescentar mais alguns passos. Então, quais foram esses passos? Preparação, apresentação, assimilação, generalização e aplicação. Você vai preparar, você vai apresentar, os alunos vão assimilar, depois vai ter a generalização, aquilo tudo que eles aprenderam, e aplicar para ver o que ficou desse conteúdo, né? O sistema pedagógico de Herbert e seus seguidores, chamados de Herbartianos, trouxe esclarecimentos válidos para a organização da prática docente, como, por exemplo, a necessidade de estruturação e ordenação do processo de ensino, a exigência de compreensão dos estudos estudados e não simples memorização, o significado educativo da disciplina na formação do caráter. Entretanto, o ensino é entendido como repasse de ideias do professor para a cabeça dos alunos. Embora todas essas ideias fossem importantes, ele continuava ainda sendo muita memorização, né? O repasse das ideias do professor para a cabeça dos alunos. Então, os alunos devem compreender que o professor transmite, mas apenas com a finalidade de reproduzir a matéria transmitida. Com isso, a aprendizagem ela vai se tornar o quê? Mecânica, automática, associativa, não mobilizando a atividade mental, a reflexão e o pensamento independente e criativo dos alunos. Também, nós ainda estávamos numa época ainda muito remota, né? Do que a gente já tem hoje, né? Olha, vamos lá. Quem gostaria de explicar essa imagem? Vamos lá. Vamos ver quem é que está aí. Deixa eu ver quem é que está por aqui. Ariane, quer explicar? Oi. Explica essa imagem, Ariane. Tira seu microfone aí, lindona.
que essa imagem quer dizer? Ali tem uma boca imensa, Ariane, coitado, e uma fileira de carteiras. Quem fala? Eu acho que assim... Foi? Fala alto, querida. Fala, Ariane. Eu acho que os alunos são, assim, meros ouvintes, né? Eles não estão ali para discutir, para opinar em nada. Eles apenas ouvem e se mantêm ali no lugar deles. Tanto que as orelhas estão bem abertas, assim, né? Isso. E o professor, ele é o quê? O detentor de todo o conhecimento, né? Ele está colocando ideias na cabeça desses alunos. Na cabeça Eles dos só alunos. Ouvem. É isso aí. Ouvem, obedecem, se acatam. É isso aí. E não questionam. Muito obrigada. Não. Obrigada. As ideias pedagógicas de Comênio, Rousseau, Pestalozzi e Hebert, além de outros, formaram as bases do pensamento pedagógico europeu, demarcando as concepções pedagógicas que hoje são conhecidas como pedagogia tradicional e pedagogia renovada, que a gente vai estudar isso depois. Bom, essa era a primeira parte. Ainda temos um tempo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Essa parte aqui é mais para vocês saberem como que a didática qual a disciplina de didática no curso de pedagogia? Qual o papel da formação docente ao longo dos tempos no Brasil? Bom, constituído pelo Decreto-Lei número 1190 de 1939, esse decreto definiu as finalidades da Faculdade Nacional de Filosofia. Porque antigamente a gente não tinha o que nós temos hoje, faculdade de pedagogia. A faculdade de pedagogia, ela era realizada dentro das faculdades de filosofia. Então, era ela que preparava os docentes para o curso normal, em 1939, tá? Bom, aí surgiu, gente, a nossa primeira lei de diretrizes e bases, que é essa aí, que é a Lei 4024/61. Então, essa lei, o Conselho Federal de Educação, por meio do parecer 251/62, estabelece o currículo mínimo para o curso de pedagogia. Quais as disciplinas que formariam esse currículo? Essa foi a nossa primeira lei. Vou contar um pouquinho da história dela rapidinho, porque dá tempo. Essa lei de diretrizes e bases da educação nacional, vocês vão estudar isso depois em políticas públicas, tá? E organização da educação básica 1. Tudo foi moroso, né? Dentro do Brasil, em questão de legislação. Ela demorou 13 anos para sair do papel. E quando ela chegou a vigorar, ela já estava fora do seu tempo. Então, ela demorou a beça, ela só apareceu em 1961, foi a nossa primeira lei de diretrizes e bases, depois de 13 anos, né, de conversas para poder sair do papel. Então, foi ela que, através do parecer 251/62, estabelece o currículo mínimo para o curso de pedagogia. Em seguida, o parecer 292/62, que regulamenta as matérias pedagógicas para a licenciatura, mantém a estrutura bacharelado e licenciatura, que era vista de uma maneira, como as matérias eram as mesmas, poderia ser bacharelado ou licenciatura na época. A duração do curso de bacharelado e licenciatura era de 4 anos. Ele era formado por 6 matérias obrigatórias: Psicologia da Educação, Sociologia Geral, Sociologia da Educação, História da Educação, Filosofia da Educação e Administração Escolar. E 2 escolhidas pela instituição de ensino, que poderia ser Biologia, História da Filosofia, Estatística, Métodos e Técnica de Pesquisa Pedagógica, Cultura Brasileira
educação comparada, higiene escolar. Tá vendo que o programa é bem diferente? Currículos e programas, eu ainda peguei essas, hein? Técnicas audiovisuais de educação, teoria e prática da escola primária, teoria e prática da escola média, introdução e orientação educacional. Vale ressaltar que didática e prática de ensino deveriam ser acrescentadas obrigatoriamente para a licenciatura, porque licenciatura supõe que a pessoa vai o quê? Trabalhar com dando aula. Ali, principalmente, quem quisesse fazer a licenciatura é igual que existe hoje. Hoje tem uma diferença. Por exemplo, o professor de educação física, vou dar esse exemplo para vocês entenderem como que ocorre hoje. O professor de educação física, ele pode trabalhar como ele pode se formar como bacharel ou fazer licenciatura. Se ele for bacharel, ele não pode dar aula em escola. Mas se ele for bacharel, ele pode dar aula em academia e outras coisas. Isso também aconteceu um pouquinho comigo quando eu me formei, porque eu sou antiga pra caramba. Em 1969, o curso de pedagogia foi reorganizado, sendo nomeadas habilitações. Essa é a época que eu peguei. Por quê? Foi através da Lei 5.540/68. Que lei era essa? Era a lei que regulamentava o ensino superior. Por quê? Nessa época, o nosso sistema, a nossa legislação, vamos dizer assim, ela era toda fragmentada. Você tinha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 4.024/61. Você tinha a 5.540/68, a 7.044/... E tinha várias legislações. Hoje a gente só tem uma LDB que abarca da educação infantil ao ensino superior. Tudo compactamos, tudo. Em 1900, então, surgiu a 5.540/68. O parecer 252/69 regulamentou 5 habilitações. Vou explicar a minha experiência, porque eu peguei essa época, porque eu me formei em 1982. Mas, na realidade, eu poderia ter me formado em 1981. Por quê? Eu, quando peguei as minhas disciplinas, fiz o meu plano de estudo, eu peguei disciplinas, porque lá era tudo por habilitações. Eu poderia escolher administração escolar, supervisão escolar, orientação educacional, ou eu poderia escolher ensino de disciplinas e atividades práticas para cursos normais, para trabalhar como professora de curso normal. Então, eu fiz administração escolar e também as disciplinas para trabalhar com curso normal, porque eu dei aula há muito tempo para curso normal. Mas, aí depois eu quis sair também com supervisão, então eu fiz mais um ano, acrescentando as disciplinas da supervisão. Por quê? Eram habilitações. Eu só não fiz orientação educacional. Para qualquer uma das habilitações, o título obtido era o de licenciado. A gente recebeu o título de licenciado em pedagogia, sendo a didática matéria obrigatória do currículo de núcleo comum. Era obrigatória ter didática. Obrigatório ter essa disciplina de didática. A Lei 5692/71, que foi a lei que reformulou o ensino de primeiro e segundo grau, vai incluir as funções docentes e não docentes para o primeiro e segundo graus. O curso de pedagogia, ele vai continuar a formar docentes para o magistério pedagógico de segundo grau, que era o curso normal, modalidade curso normal, e especialistas não docentes para a escola de primeiro e segundo graus. Nessa época aí, como vocês são mais jovens, vocês não pegaram. Existia um curso de licenciatura plena e um curso de licenciatura curta. Quem fizesse licenciatura curta poderia dar aula no segundo segmento do ensino fundamental, que hoje é o quê? O 6º e 7º ano, né? O 6º, 7º, o 8º e o 9º ano. Licenciatura curta só poderia trabalhar
no ensino fundamental. E quem fizesse licenciatura plena poderia dar aula no ensino médio e também no ensino fundamental, no segundo segmento. Então, existia essa diferença. Depois acabou-se com essa questão de licenciatura curta. Todo mundo tinha que fazer o curso todo, como se fosse a licenciatura plena. Fazer, aí extinguiu-se. Mas também existia uma outra forma que foi acrescida, que eram os chamados estudos adicionais. Por exemplo, a minha mãe, ela era professora de matemática e ciências. Por quê? Porque na época que ela estava ministrando aula, que ela trabalhava ainda, faltava professor. Então, essa falta de professor, eles criaram os cursos adicionais. Então, esse curso adicional, a pessoa fazia um curso, que era de 1 ano, no máximo, às vezes 1 ano e meio, 2, e agregava ela poderia dar aula de ciência, matemática, de artes. Quem fizesse português, língua portuguesa, poderia trabalhar em artes, poderia trabalhar em português. Então, mas também só atuando, aí já era diferente, não era igual à licenciatura curta. Poderia dar aula para o 6º e para o 7º ano somente. Isso aconteceu também. As diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia, que é de 2006, são a nossa primeira, né? 2006, hoje a gente já tem um monte de reformulações, de outras resoluções, enfatizaram a formação docente para o exercício do magistério e definiram atividades docentes como aquelas relacionadas a quê? Bom, a gente faz planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas e projetos próprios dos setores educacionais e espaços não escolares, como também produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e educacional. Então, é aquela pessoa que vai trabalhar com planejamento, vai executar, vai coordenar, vai acompanhar, vai avaliar tarefas. Então, esse é o trabalho de quem? Do magistério, do pedagogo. Na estrutura do núcleo de estudos básicos no curso de pedagogia, encontram-se disciplinas referentes à organização e ao desenvolvimento do trabalho docente, sendo a disciplina de didática, né, uma delas, que tem como objetivo de estudo o ensino e como objetivo levar à aprendizagem, que é essa matéria maravilhosa que a gente está vendo hoje aqui, que depois a gente vai fazer também alguns exercícios. Eu acho, não sei se eu já mandei, eu acredito que sim. A disciplina de didática está inteiramente ligada à teoria da educação, às teorias da organização escolar, às teorias do conhecimento, a da psicologia da educação, porque quando você monta o seu planejamento, você vê os seus objetivos, os seus conteúdos, você tem que estar atrelada a todas essa organização, a psicologia, as teorias do conhecimento, a organização escolar, como que você vai organizar isso? Como que você vai ver que tipo de aluno você tem, sendo comparada à base da prática educativa. Aí as nossas referências. Ó, vamos voltar, eu vou interromper o slide, vamos voltar aí. A gente pode desativar o microfone, porque falta poucos momentos, para a gente conversar um pouco sobre o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Não.